Apresentamos de seguida José Lucas. De nacionalidade portuguesa, vem das Caldas da Rainha, onde frequenta e colabora com o Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Tenente-Coronel da Força Aérea Portuguesa, já reformado, é controlador aéreo de defesa aérea e frequenta o 2º ano de Psicologia na Universidade Aberta. Colabora e é membro da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Hoje, José Lucas veio apresentar-nos o trabalho Fluidoterapia, Provas Científicas. Lucas, a palavra é sua. Ok, obrigado. Bom dia a todos, em qualquer parte do mundo onde se encontrem, via internet. Vim apresentar este trabalho porque disseram-me que o Divaldo Franco e o Raul Teixeira vieram de propósito a Portugal para ver esta atividade. E então vai assim um peso um bocadinho grande. Ok, nós vamos falar de fluidoterapia, provas científicas. Isto pode parecer um bocado assim forçado, né? O nosso objetivo é dar a conhecer experiências científicas. Hoje em dia há experiências científicas para tudo e por nada, né? Mas estas são mesmo a sério, né? E vamos ver as metodologias utilizadas, porque nem todas as metodologias podem ser as mais apropriadas, né? E o nosso objetivo também é despertar o interesse para que outros espíritas pesquisem esta área, e não só espíritas, investigadores fora do movimento espírita. Antigamente utilizava-se muito o sopro no passe espírita, não é? Agora não é conveniente, principalmente se a pessoa cheirar um bocadinho mal da boca, o doente morre da cura e não da doença, não é? Muito bem. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em saber o que é o passe espírita, né? As pessoas entram no centro e dizem assim, olha, venha cá limpar a sua aura, e a pessoa foge a 7 pés, né? Ora, o passe espírita é, como dizem os espíritos, uma transfusão de energias psíquicas, né? Conforme podemos ver aqui, né? Não é uma técnica, é um ato de amor, não foi inventado pelo Espiritismo, mas é estudado por ele, né? Jesus também utilizava o passe, não o espírita, porque na altura não havia Espiritismo, só apareceu em 1857, mas utilizava o passe, né? José Herculano Pires tem uma frase nobre. O passe é tão simples que não podemos fazer mais do que dá-lo. Quando se fala no passe, fala-se também na água fluidificada, que hoje em dia conduz a muitos exageros. Vemos centros espíritas com garrafões de 5 litros, com garrafas de 1,5 litro, a vender garrafas, etc. Não nos parece que seja o procedimento mais adequado. Porquê é que a água é magnetizada? 70% do nosso corpo é água, né? São moléculas de água. A quantidade de água, não como é que se processa esta magnetização? Vamos relembrar as palavras de Jesus, orai e vigiai, né? Isto é, quando o passista mantém uma ligação com o plano espiritual superior, né? E mantendo uma conduta correta, ele vai ter energias, fluidos, que são compatíveis com o seu estado vibratório, que vão, por sua vez, impregnar a água e os seres vivos. É muito interessante o que Allan Kardec diz no livro dos Médiuns. Reparem bem, a vontade é um atributo do espírito, né? Portanto, isto é, nossa, do ser pensante. Com o auxílio da vontade, a vontade atua sobre a matéria elementar, não é? E por uma ação consecutiva, portanto uma sequência, vai reagir sobre os componentes da matéria, transformando as suas propriedades íntimas. Isto era o que os espíritos diziam a Kardec há cerca de 159 anos. Vamos ver se a ciência confirma ou não.
Uma coisa nós sabemos, é que as mentes afins sintonizam. Obviamente que este senhor não podia ser passista, né? Quer dizer, podia, mas os fluidos é que... Segundo, os fluidos entram no nosso corpo através dos centros de força, que os orientais chamam chakras, que estão no nosso perispírito, fluidos esses que por sua vez passam depois para os plexos no corpo físico, né, para as glândulas e para o corpo todo, num fluxo e numa entrada e saída de energias que vão equilibrando ou desequilibrando. Pode dar passe. A fluidoterapia pode ser exercida sobre plantas, sobre animais, também sobre espíritos encarnados ou desencarnados. E uma coisa curiosa é que independe do lugar e da distância. Muito bem. Agora, será que há provas disso? É apenas mais uma crença? É um hábito? Ou há provas científicas de que isso é mesmo assim? Existem vários estudos científicos muito credíveis que comprovam estas teses. Um deles foi o Dr. Bernard Grado, um bioquímico canadiano, que teve a gentileza de mandar pelo correio há uns 20 anos os seus trabalhos, e ele efetuou experiências com sementes de cevada, com ratos, com plantas e com pessoas, para ver se era o efeito de placebo que curava nos seres humanos. Então, ele pegou em sementes de cevada, pegou em água, pediu ao coronel Oscar Stabani, um coronel do exército húngaro, que era conhecido como sendo um forte magnetizador, pediu que magnetizasse um bocado de água e tinha outra água igual que não era magnetizada. E ele embebia as sementes de cevada em água salgada, que retarda o crescimento. E então, para ver se havia diferença, as sementes de cevada embebidas em água salgada, magnetizada pelo coronel Oscar Stabani, cresciam muito mais rapidamente e eram muito mais viçosas do que as outras, demonstrando que a influência do magnetismo humano tinha efeito sobre as plantas. Depois ele lembrou-se, isto é um retrato do nosso mundo, ele lembrou-se, será que o oposto também acontece? E pediu a doentes psiquiátricos, um bocadinho piores do que eu, que magnetizassem uma determinada água e fez as mesmas experiências com sementes de cevada. E ao invés das plantas crescerem, elas diminuíam e perdiam a sua viçosidade. Depois, Bernard Grado foi ainda mais longe. Ele pensou assim, se isto é verdade, deve haver alterações na estrutura molecular da água. Foi fazer pesquisas em laboratório por espectroscopia de infravermelhos e chegou à conclusão de que a molécula da água era alterada quando o magnetismo humano estava sobre ela. O mesmo tipo de água era analisada e a água magnetizada apresentava alterações na estrutura molecular e uma diminuição da tensão superficial da água. Ora, aqui foi a machadada final. Estava comprovado cientificamente em laboratório que as nossas energias, fluidos, o que quiserem, têm ação sobre a água. Portanto, é um pouco o resumo daquilo que eu referi. Portanto, os ângulos de ligação atómica foram ligeiramente alterados, a diminuição da intensidade das ligações dos pontos de hidrogênio e uma diminuição na tensão superficial da mesma. Não contente com isso, ele ainda criou artificialmente a doença do bócio em vários ratos. E tinha um grupo de ratos que eram magnetizados pelo coronel Oscar Stabani, e tinha outro grupo de ratos que eram um grupo de controle que não eram tratados. E o mais interessante foi que
o grupo dos ratos tratados apresentavam uma diminuição significativamente maior da doença do bócio do que do grupo dos ratos que não tinha sido tratado. Vemos aqui uma representação gráfica. Isto é o tamanho das feridas que eles fizeram no dorso dos ratos. Tinham 3 grupos de ratos, mesma quantidade. O grupo de controle que não faziam nada, um outro grupo que era aquecido artificialmente e outro grupo que era magnetizado pelo coronel Oscar Stabani. Então, no grupo dos ratos tratados pelo magnetizador, o processo de cicatrização das feridas foi muito mais rápido. Reparem, por exemplo, vemos aqui os antes e depois. Este é o grupo de ratos que foi magnetizado, aquele era o grupo de controle e estes foram aquecidos artificialmente, demonstrando que o magnetismo humano, quando de boa qualidade, ajuda e acelera a cicatrização. Mais tarde, os doutores Rémy Cadoret e G.I. Paul, na Universidade de Manitoba, no Canadá, repetiram os mesmos estudos do Dr. Bernard Grad e concluíram o mesmo, que os ratos tratados por pessoas dotadas de capacidades curadoras têm uma velocidade de cicatrização das feridas significativamente maior. E o termo significativamente é muito significativo, passa a redundância, em termos científicos. A doutora Dolores Krieger, ela utilizou um grupo de vários doentes para tentar ver se de facto era assim. E pediu apoio ao coronel Stabani, a uma senhora Adora Kantz, que é uma senhora vidente, e pediu também o apoio da doutora Otélia. E formaram um grupo de trabalho para ver se de facto qual era a influência do magnetismo do coronel Oscar Stabani. O que é que eles tentaram ver? Analisar os níveis de hemoglobina de doentes, principalmente doentes cancerosos. E então, o que é que ela concluiu? Ela concluiu que o magnetismo humano era de tal maneira poderoso que mesmo em doentes que estavam a fazer quimioterapia, o que baixa os níveis de hemoglobina, nesse grupo de doentes que eram magnetizados, os níveis de hemoglobina subiam muito mais do que aqueles doentes que não recebiam a magnetização ou o passe. Temos outros estudos interessantes. Por exemplo, Robert Miller, ele fez experiências com este casal, a dona Olga Worrell e o Sr. Ambrose Worrell, eram ambos magnetizadores. E então eles experimentaram, o Dr. Robert Miller experimentou com 2 plantas aparentemente iguais, a 900 km de distância, e pediram para que, durante alguns dias, eles magnetizassem apenas um dos vasos. E ao fim de 15, 30 dias, verificava-se que o vaso magnetizado todos os dias, aquela planta estava mais viçosa e tinha crescido mais do que a outra, aparentemente igual, e que não tinha sido magnetizada. Repetiram várias vezes e a conclusão era sempre a mesma, demonstrando ou evidenciando que o magnetismo humano afetava seres vivos, as plantas, a 900 km de distância. Vemos outra pesquisa da doutora Thelma Moss, muito conhecida. Isto é a fotografia Kirlian das mãos da dona Olga Worrell, aqui no estado normal e aqui quando ela estava a vibrar, a mentalizar uma pessoa doente, onde se vê focos de luz a sair da ponta das mãos. E ela chegou também às mesmas conclusões. O Dr. Zimmerman, na Faculdade de Medicina no Colorado, nos Estados Unidos, ele utilizou dispositivos supercondutores de interferência quântica, para medir o magnetismo dos seres humanos. E chegou a conclusões interessantes. Ele reuniu evidências de que a energia curativa do ser humano é de natureza magnética. Mais tarde, ele referiu que havia significativas
elevações na intensidade dos campos magnéticos emitidas pelas mãos dos curadores. Ora, o que é que ele concluiu? Que isto sugere que as energias vitais dos curadores parecem ter propriedades magnéticas. Este senhor não é espírita. As energias dos curadores diferem dos campos magnéticos pelo facto dos seus efeitos serem qualitativa e quantitativamente diferentes. E uma coisa interessante, embora sejam muito fracos, os campos magnéticos associados aos curadores podem ter efeitos químicos e biológicos muito fracos em relação aos equipamentos que ainda existem atualmente na Terra para os medir. Está quase a acabar. Aqui o Dr. Hans Engel teve uma experiência interessante. Um dia, ele ao colocar a mão na testa da mulher, que estava com dores de cabeça, verificou que a mão estava muito fria e perguntou à mulher: olha, é aqui que dói? E ela disse que sim. Quando o frio desapareceu, o frio da mão, a mulher disse: olha, a dor de cabeça desapareceu. Então, este médico, conhecido como um médico paranormal, era um renomado médico de uma universidade americana. Depois de serem conhecidas estas suas características, ele foi gentilmente convidado a demitir-se pela direção da universidade, porque não queriam lá um médico, um professor que fosse bruxo ou que fosse paranormal. Mas ele também não teve problemas, porque a clínica dele tinha uma lista de espera de 2 anos. Quando ele impunha as mãos, ele sentia um enorme frio e os doentes sentiam um calor por vezes incómodo. No entanto, era um frio e calor que não eram mensuráveis pelos equipamentos que temos na Terra. E dos tratamentos que ele fazia, é muito interessante ver que os resultados são significativos em relação à interferência, comprovando a interferência do magnetismo humano na cura das doenças. Vemos aqui uma pessoa por quem eu tenho um especial carinho, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que se conheça, o primeiro cientista espírita com um trabalho notável. Ele explicou que o Dr. Edward Brame, que é um doutor em espectroscopia da DuPont Corporation, em Delaware, nos Estados Unidos, ele fez pesquisas durante 2 anos com amostras de água destilada, fazendo precisamente aquilo que o Dr. Bernard Grade fez. E temos aqui conclusões muito mais interessantes. Este foi um trabalho que o engenheiro Hernani Guimarães Andrade apresentou na Folha Espírita, na altura editada pela doutora Marlene Nobre, que já desencarnou. E reparem uma coisa interessante, o Dr. Edward Brame, que não era espírita, ele descobriu que aquela alteração das moléculas de água, que ao bocado descobrimos que o Dr. Bernard Grade nos anos 60 já tinha descoberto, se mantinha durante 4 meses. Ora bem, agora vou-vos contar uma história. Na década de 90, estava eu para assistir a um simpósio, a um workshop, um seminário, aliás, do Divaldo Pereira Franco, no Hotel Ipanema Park, no Porto, e na altura do almoço, eu ia no corredor e o Divaldo chamou por mim e disse: Lucas, venha cá, a Joana de Ângeles está a dizer para você trazer uma garrafa de água que ela vai magnetizar para si, porque você está necessitado. Porque eu naquela altura era muito mais obsidiado do que sou agora, né? E então, agora ainda me desenrasco bem. É claro que eu não fui comprar uma garrafa de água, trouxe logo 2, como um bom português, da mesma marca. E ele levou aquilo, foi almoçar. Quando voltou, eu estava com a minha mulher, que não é espírita, quer dizer, só é quando precisa. E então ela trouxe as garrafas de água e o Divaldo disse: olha, você vai beber um bocadinho ao deitar, não é preciso muito. Quando a garrafa estiver a meio,
enche com água da mesma marca por causa da condutibilidade elétrica, das características, tudo bem. Eu fiz tudo certinho. Cheguei a casa, deitei numa garrafa grande, 75 centilitros, as duas. Quando chegava a meio, atestava. Ao beber a água nessa noite, epá, o que é isto? A água tinha um sabor intenso a rosas e um cheiro intenso a rosas. Mostrei à minha mulher e ela disse, de certeza que ele pôs aí perfume, só pode. Meu Deus. Aquilo passou, passado uns meses, 2 meses, o meu sogro foi lá à casa. E ele é diabético e bebe muita água e de repente bebeu um bocadinho daquela água e foi perguntar à minha mulher, que raio de água é esta que tem sabor a rosas? Isso são coisas lá dos espíritos, não beba dessa água. Sabem quando é que desapareceu o sabor a rosas e o cheiro a rosas? 4 meses depois. Eu só vim a descobrir estes estudos muito depois, quase 1 ano depois. Portanto, isto que foi provado em laboratório aconteceu comigo. Então, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade deixa-nos aqui informações muito interessantes. O doutor Eduardo Breime, tenho de despachar, o doutor Eduardo Breime, ele pediu a um grupo de pessoas que magnetizassem uma garrafa de água para ser analisada em laboratório. E as pessoas impuseram as mãos. E ele verificou que a água apresentava uma alteração da estrutura da sua molécula. Depois pediu às mesmas pessoas que fizessem a mesma coisa, mas sem imposição das mãos. Um círculo, à volta, a garrafa no mesmo, só mentalmente. Foi analisar a água e a alteração na estrutura molecular era rigorosamente igual, demonstrando cientificamente o que os espíritos tinham dito a Kardec há 159 anos, que tudo deriva do pensamento. Quer dizer, para dar o passo nem é necessário pôr a mão, é apenas um catalisador psicológico. Temos aqui os Amigos da Luz, um excelente grupo que faz humor com qualidade. Eu pedia para pôr o som mais alto. Mais alto. Leila, oh meu Deus, ela nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Peraí, não tá vendo que eu tô aplicando um passe aqui? É que eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmã? Pra que essa coreografia toda? Tá desperdiçando essa energia toda aí, parecendo uma lombriga desvairada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Não, olha aqui, ele tá muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso que tá dentro dele. Tá carregado de medo de você, né? Aqui, se você não pode ajudar, não atrapalhe, tá bom? Desculpa, moça. Não é possível, não. Olha, feche os olhos e pense em Jesus. Palavras para quê? Bem, o Sr. Hickman também fez experiências com fotografia Kirlian. Vemos aqui o dedo dele numa situação normal e aqui quando estava a orar por alguém que estava doente, onde se vê um fluxo de energia a sair. O caso do Uri Geller também, quando ele se concentrava para dobrar colheres ou para ajudar alguém, vemos aqui o dedo e saía um fluxo de energia pela ponta dos dedos. O Dr. George Meek tem este livro notável, As Curas Paranormais. Ele vem também confirmar que um pouco de energia emanada das mãos de um curador pode dar início a uma alteração da molécula da água. O Dr. Konstantin Korotkov, um professor de Física da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, atualmente reformado, ele criou um dispositivo, ele tem coisas muito interessantes na internet, podem pesquisar pelo nome dele, e então pediu a um curador que magnetizasse 2 garrafas de água e essa água magnetizada apresentava uma alteração do seu campo energético em cerca de 300%. O Dr. Ricardo Di Bernardi, em Santa Catarina, no Brasil, fez experiências com uma médium lá da Federação de Santa Catarina, Federação Espírita Catarinense,
e com uma jovem de 17 anos que estava deprimida. Ele utilizou a fotografia Kirlian, que ainda não se sabe bem o que é que capta. Este é o dedo da jovem deprimida. Vemos aqui o dedo com a energia à volta da senhora que ia dar o passe, e vemos aqui o dedo da jovem depois de ter recebido o passe, evidenciando que houve uma transmissão de energia da passista para a doente, de modo a que ela tivesse ficado assim. No Brasil temos também este senhor Ricardo Monesi, que fez agora um estudo repetindo o mesmo que o Bernard de Grade fez nos anos 60. Vemos aqui a magnetização e depois uma magnetização com umas mãos artificiais para ver se havia diferenças, e a conclusão a que ele chegou foi que, de facto, os resultados concluem que havia uma alteração fisiológica nos ratos dependendo da imposição das mãos, e há que estudar o porquê disto. Então, companheiros, perante isto, nós vamos ver que afinal o passe espírita é muito importante, e a fluidoterapia. E se calhar vamos ter de repensar as nossas atividades nos centros espíritas e vermos o que é que nós estamos a fazer. O Dr. Richard Gerber tem um livro fantástico, já muito antigo, Medicina Vibracional, onde ele refere que a água tratada foi capaz de introduzir alterações mensuráveis na fisiologia e no crescimento das plantas. Agora vejam bem esta pérola de Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Que coisa impressionante! No item 131, esta teoria, a teoria da magnetização, fornece-nos a solução de um facto bem conhecido no magnetismo, mas inexplicado até hoje, há 159 anos atrás, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde esta para. Vai mais além e depois espera que a ciência oficial venha e confirme ou desminta os seus postulados. A ciência oficial veio, 159 anos depois, confirmar estes dados. Então, diz o Dr. Richard Gerber, parece que a água tem capacidade de ser carregada com diversos tipos de energias, boas ou menos boas, e armazená-las na sua molécula. E para concluir, espetáculo, consegui acabar antes do tempo. Fica evidenciado cientificamente, e não há como duvidar disto, em laboratório, aquilo que os espíritas dizem, né? Que através da fluidoterapia é possível melhorar os nossos campos energéticos e a nossa saúde. Também fica evidenciado que não é preciso aqueles passos do género daquele Amigos da Luz que nós vimos e que infelizmente existem em muitos centros espíritas. Tenho um amigo que é advogado, que uma altura foi a um centro espírita em Lisboa, que eu tinha aconselhado, e eu perguntei-lhe, então, que tal, gostaste? Adorei, principalmente a zona do passe, senti-me tão bem. Eu achei aquilo estranho. Como é que é? Epá, aquela massagem desde a cabeça até aos pés, pela parte de trás. Massagem? Sim, a senhora fazia uma prece, massageava o corpo todo, dizia que era para tirar os fluidos e depois até me deu uma mensagem mediúnica, do género assim, vá em paz meu irmão, está tudo bem, etc, seja feliz, tal e qual como fazem os médiuns comerciantes, né? Dão sempre uma mensagem genérica que nós... Então temos de mostrar o que é que estamos a fazer com o Espiritismo. O Espiritismo é ciência, não é mais uma religião, como equivocadamente metade de nós que estamos aqui presentes pensamos. Não, muita gente que é dirigente espírita ainda não leu o livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Diz lá, é uma ciência filosófica de consequências morais. Mas há tanto padre no movimento espírita que eles adulteram e dizem,
ciência filosófica de consequências religiosas. Kardec não disse isso. Está lá escrito, consequências morais, vai além da religião. Então, é muito importante que se continuem a fazer pesquisas, porque, paradoxalmente, desde os anos 60, das pesquisas do Dr. Bernard Grade, mais ninguém descobriu coisas novas. Toda a gente se limita a repetir tudo aquilo que ele já descobriu há 60 anos. E isto deve ser, se calhar, preguiça mental por parte de quem tem capacidade para fazer pesquisa científica. Essas foram as pessoas que colaboraram no nosso trabalho. E a quem agradecemos do fundo do coração. Esta é a nossa bibliografia. Livros espíritas e não espíritas. E já que estivemos a falar do passe, espero que passem muito bem, que passemos todos muito bem o resto do Congresso. Muito obrigado. Agradecemos ao José Lucas o seu trabalho, entregando-lhe uma lembrança do 8º Congresso Espírita Mundial e o seu certificado. Muito obrigado. Iremos agora fazer um breve intervalo de 20 minutos. Mas antes de saírem e prestem